Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar os tradicionais movimentos sociais, lembrando que nós trabalhamos entre aspas, né? Não exatamente o que são os tradicionais ou os novos movimentos sociais, mas aqueles movimentos sociais que foram considerados como os tradicionais e como os novos. E aí eu estou usando essa nomenclatura simplesmente para dizer aqueles que são considerados como tradicionais, mas que são os movimentos econômicos, que têm pautas principalmente econômicas e, na maior parte do tempo, foram conectados aos partidos de esquerda, principalmente os socialistas e comunistas. Então, por isso que são os movimentos que nós dividimos, né? Os movimentos sociais entre os tradicionais e os novos, só por motivos didáticos explicativos. Então, nessa aula eu vou trabalhar com vocês o movimento sindical e o movimento camponês, beleza? Esses dois movimentos, explicar o que são esses dois movimentos sociais. Bem, como vocês podem ver aí na tela, no fundo, eu coloquei uma foto da primeira greve geral brasileira, em 1917. Isso é muito importante, porque ali é como se fosse um marco fundacional do movimento de trabalhadores no Brasil, né? É óbvio que já existia antes, né? Que é um movimento que culmina na greve geral de 1917, mas é o grande exemplo do movimento sindical que surgia, que ganhava as ruas aqui, né? Então faz muito tempo, né? 103 anos que acontece essa primeira greve geral. É interessante notar que a primeira greve geral é em 1917 e a última é em 2017. Mas a comparação vai para além dos 100 anos de uma para a outra, mas de pensarmos que a greve geral de 1917 abrangeu principalmente São Paulo, os Rio de Janeiro em torno da cidade, o grande Rio de Janeiro, e a região metropolitana de Belo Horizonte, principalmente Betim, Contagem e propriamente BH. E contou com aproximadamente, estima-se, 300 mil trabalhadores participando dessa greve. E mesmo assim foi um feito histórico, uma greve gigantesca que teve uma projeção nacional, né? Agora, a greve geral de 2017, 100 anos depois, ela vai abranger os 27 estados brasileiros, mas vai chegar, estima-se, a paralisar os trabalhos de 40 milhões de trabalhadores, ou seja, em 100 anos, você tem um aumento gigantesco. Não quer dizer que aquela greve de 1917 foi frágil, foi pequena. Pelo contrário, ela abarcou os grandes centros industriais do país na época. Na verdade, o país, a indústria, o movimento sindical se concentrava nas cidades, né? Nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, enquanto a maior parte do país ainda vivia no modo de vida rural, camponês, então não faria muito sentido a realização de greves, né? Então, é um bom paralelo aí para a gente pensar esses dois momentos históricos brasileiros. Bom, e aí, vamos então, já iniciei falando sobre o movimento sindical, né? Mas vamos agora tratar especificamente do movimento sindical. Essa foto que vocês veem aí, eu não me lembro se é em 78 ou 79, mas faz parte das grandes greves metalúrgicas que aconteceram na região do ABC paulista. ABC, São Bernardo, Santo André, São Bernardo e São Caetano, e hoje isso inclui Diadema, o que se chama o ABCD paulista, né? E aí uma greve na Volks em 78, 79, e mostra a profusão a quantidade de trabalhadores que faziam parte
dessas greves. Então, eram plantas fabris de 20, 30, 40 mil trabalhadores em apenas uma fábrica, né? Bom, e aí, primeiramente, vamos iniciar a nossa explicação a partir do que são os sindicatos, né? E aí a gente precisa entender que o movimento sindical está completamente conectado ao que nós já vimos do trabalho assalariado, do trabalho livre, que é uma característica da sociedade capitalista. Então, com o surgimento do capitalismo, com o desenvolvimento e a proliferação da Revolução Industrial, junto vem o movimento de trabalhadores e, por consequência, que é a mesma coisa, né, são sinônimos, o movimento sindical, né? Então, a partir da Revolução Industrial, a partir das elevadas horas de trabalhos, a ausência de leis, de direitos, de regulamentação dos trabalhadores, do trabalho, começam a existir diversas manifestações, protestos desses trabalhadores. Primeiro, vão surgir o que nós chamamos de cartismo, que é mandar cartas para os governantes, tem o ludismo, que é a quebra das máquinas, então os trabalhadores sentiam que aquelas máquinas estavam, entre aspas, roubando o seu trabalho, né? E aí eles quebravam essas máquinas para que os trabalhadores, principalmente nas tecelagens, né, para que os patrões fossem obrigados a contratar mais trabalhadores e não utilizar aquelas máquinas, né, como se fosse uma espécie de terrorismo. Percebendo que isso não dava muito certo, os trabalhadores começam a se organizar um pouco mais, se unindo principalmente através dos sindicatos e a partir da realização de greves. Então, as greves se tornam a grande ferramenta historicamente estabelecida dos trabalhadores protestarem, né? Porque eles paralisam a produção, infringindo uma dívida, infringindo um prejuízo muito grande aos patrões, né? Isso é muito importante. Então, numa definição quase de dicionário, né? O que seriam os sindicatos, então? Seria a associação para fins de estudo, defesa e coordenação de seus interesses econômicos e ou profissionais, de todos os que exerçam a mesma atividade ou atividades similares ou conexas. Antes é importante dizer um parêntese, né? Pode existir sindicato de patrão e de trabalhador. Quando nós dizemos sindicalismo, nós estamos dizendo de trabalhadores. O movimento sindical é de trabalhadores. O movimento de patrões, que são as associações que os patrões se organizam, é outra coisa que não vai ser chamada de sindicalismo. Pode ser lobby, você tem vários nomes aí para você utilizar para essa pressão e mobilização que os patrões fazem. Aqui, quando nós estamos falando de sindicalismo e de sindicatos, nós estamos falando especificamente do movimento de trabalhadores. Bem, então, o sindicato é a associação que organiza os trabalhadores que exercem a mesma profissão ou atuam na mesma área, que tenha coisas similares, enfim, que seja próximo na estrutura produtiva. Bom, e o sindicalismo é o conjunto dessas ações, né? O sindicato é um, e o sindicalismo são os conjuntos dos sindicatos, dos atores sindicais, melhor dizendo, que participam de um movimento de reivindicação, de protesto e tudo mais, ok? Bom, e aí eu escolhi aqui fazer um recorte de análise do movimento sindical estritamente no sindicalismo brasileiro. Eu poderia falar sobre o sindicalismo mundial, falar sobre a Europa, Estados Unidos, Ásia, principalmente China, outros países. Mas como seria muita coisa, eu vou me deter somente ao sindicalismo brasileiro, porque já é muita coisa, como vocês vão perceber, e mais do que isso, porque é um sindicalismo muito sui generis, muito particular, né?
tem várias jabuticabas. Jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil, então vocês vão ver que eu vou recorrer, né? Muitas vezes a dizer isso, que isso é uma jabuticaba, ou seja, só tem no Brasil. Bom, e aí eu estabeleci essa periodização aqui. Reparem, um parêntese, né? Essa periodização fui eu que fiz. Vocês podem achar outros autores, outros estudiosos do movimento sindical, nos livros didáticos, que vão utilizar outra periodização, outra divisão temporal. Tudo bem, essa daqui é que me ajuda a explicar para vocês da melhor forma possível, beleza? E não é a temporalização, a temporalidade política do cenário. Vocês não vão encontrar isso no livro de história, as divisões assim da história, né? Do Brasil como um todo. Aqui é uma divisão do sindicalismo. E já avanço nisso, porque vocês vão entender essas diferenças daqui a pouco. Bom, o primeiro período eu estou chamando aqui do período do anarcossindicalismo, né? Até 1930, nós podemos caracterizar como anarcossindicalismo por dois motivos principais. Primeiro, porque as direções eram, na sua maioria, as direções dos movimentos sindicais eram, na sua maioria, anarquistas. Então, você tinha um predomínio do movimento anarquista no sindicalismo brasileiro. E outro motivo é porque você tem uma ausência de legislação sindical. Então, os sindicatos, entre aspas, não existiam para a lei. E por isso eles poderiam fazer tudo o que eles quisessem, ou nada que eles quisessem. Então, existia uma grande liberdade sindical. Isso é para o bem e para o mal, tá, gente? Porque quando um sindicato é livre, ele pode atuar da forma que ele quiser. Mas ele também não tem reconhecimento legal. Ou seja, o patrão, os empresários não são obrigados a negociar com ele, e isso é um problema, né? Porque hoje os patrões são obrigados a negociar com os sindicatos. Pois bem, então, é por isso que nós consideramos até 1930 como anarcossindicalismo. Algumas características que eu já tratei aqui. Existia até então uma industrialização incipiente. Então, o que eu falei da greve de 1917 é muito importante, porque onde você já tem experiências industriais, né? Principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e pouca coisa em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Salvador. Pouquíssima coisa, quase nada. Bom, então, uma industrialização muito incipiente. Isso é importante porque o sindicalismo está muito atrelado ao trabalho sindical, ao trabalho industrial, né? E aí, outra característica que é muito brasileira também é que as primeiras lideranças sindicais brasileiras são, na verdade, imigrantes, principalmente imigrantes italianos. Vocês se lembram que, com o fim da escravidão, tem um processo de migração de europeus para cá, que muitos vão ser italianos, se não a maioria deles vão ser italianos, para ocupar esses postos de trabalho livres, né, com o fim da escravidão, e também para reforçar essa ideia de embranquecimento da população brasileira, né? Então, por isso que você tem um processo de migração. Só que junto com esses migrantes, vem muitos anarquistas e anarcossindicalistas que vão passar a atuar no movimento sindical brasileiro e dirigir esse movimento sindical brasileiro. Curiosamente, para vocês terem uma ideia, eu não sei se isso segue valendo, mas até bem pouco tempo atrás, coisa de 3, 4 anos atrás, um sindicato não poderia ter um presidente que não fosse brasileiro, né? Brasileiro nato. Isso é algo curioso, exatamente para evitar essa importância dos imigrantes nesse período. Então, desde então, você não pode ter imigrantes como dirigentes sindicais, né, como presidentes sindicais muito forte, né? Então, como eu já disse, você tem uma ausência de legislação sindical e uma ausência de legislação trabalhista também, que vai mudar logo, logo. Bom, tem um predomínio aí do anarcossindicalismo, mas em 1917 acontece a greve geral aqui no Brasil, mas lá na Rússia acontece também
a Revolução Russa, que é uma revolução comunista. Os anarquistas participam da Revolução Russa, mas os grandes dirigentes da Revolução Russa são exatamente os comunistas. E a partir disso, vai ganhando no mundo inteiro força o movimento sindical ligado ao comunismo soviético, ligado ao comunismo de Moscou, o comunismo russo, né? Então você tem aí uma mudança desse cenário, né? Ele deixa de ser tanto anarco-sindicalista para ser um pouco mais comunista, né? Comunista num sentido sui generis. E pensem como um trabalhador da época. Você está entre o anarquista e o comunista. E aí os comunistas fazem uma revolução, levam a liberdade dos trabalhadores lá na Rússia. Você vai falar, porra, isso é muito mais interessante que os anarquistas que basicamente não fizeram nada. Então é meio lógico e esperado que o movimento comunista cresça. Não é à toa que no Brasil é criado o Partido Comunista Brasileiro em 1922, que é o PCB, e existe até os dias de hoje. E aí, em 1930, o Getúlio Vargas, que é esse senhorzinho no meio da foto aqui baixinho, vai promover um golpe. E, num primeiro momento, ele não instaura uma ditadura de fato, mas principalmente a partir de 1937, fica muito caracterizado o que nós chamamos de Estado Novo, ou da ditadura vaguista. O governo dele vai de 1930 a 1945. O primeiro governo dele, melhor dizendo, vai de 30 a 45. Mas reparem, eu coloquei até 64, porque de 45 a 64 é o que nós chamamos de interregno democrático. O que é esse interregno democrático? Interregno é um nome chique para falar intervalo, né? Então, é um período democrático que o Brasil tem, um curto período democrático, né? São 21 anos que o Brasil tem entre a ditadura Vargas e a ditadura militar. Eu coloquei tudo junto, ditadura vaguista, com esse interregno democrático, porque não tem grandes transformações no movimento sindical que vão fazer alterações importantes. Bom, o governo Getúlio, o primeiro governo Getúlio, é um governo muito contraditório. Tem pautas que avançam, que melhoram as condições de vida da classe trabalhadora e da população no sentido geral, mas ao mesmo tempo tem grandes problemas, tem grandes ataques. Então, por exemplo, tem o direito do voto feminino em 1932, mas ao mesmo tempo não avança em outros direitos, né? As mulheres não ocupam postos de poder e de mando, não são eleitas num primeiro momento. E também você tem o direito ao voto em 37, você casa o direito ao voto a todo mundo. Então não faz muito sentido, né? Outra coisa que é bem contraditória é a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Lembra que eu falei que não tinha lei trabalhista? Pois bem, foram criadas algumas leis. E aí o Getúlio vai lá e cria a CLT como um grande apanhado de leis trabalhistas que vai reger, ou que regia, a situação trabalhista do Brasil até bem recentemente, né? Ela foi muito dilapidada, muito destruída pelos governos Temer e Bolsonaro, mas ela ainda existe, meio capenga, mas ela segue existindo. Pois bem, e aí você tem aí a CLT. Só que, olha só, parece um avanço, né? Porra, lei, direito, estabelece 8 horas, estabelece férias, mais em frente vai estabelecer o 13º, parece algo digno, né? Oferece salário mínimo. Só que quando você vai olhar, ela é inspirada na Carta del Lavoro, que é mais ou menos a mesma coisa que o Mussolini vai fazer lá na Itália fascista. Então mostra exatamente essa contradição do governo getulista, né? De um lado avança, de outro lado retrocede. E ela vai ser especial, aí vem a primeira e grande jabuticaba que a gente vai tratar aqui para legislação sindical, né? O sindicalismo brasileiro é muito sui generis no mundo, jabuticaba, só existe aqui. E ele tinha
3 características, eu já vou dizer por que ele tinha e não tem. Ele tem 3 características que são fundamentais e muito importantes aqui. O primeiro, investidura estatal. O que significa essa investidura estatal? Antes do governo Bolsonaro, o Ministério do Trabalho e Emprego dizia se um sindicato poderia existir ou não. Ou seja, o governo era que dizia se um sindicato estava corretamente regulado ou não. E ele ia lá e dava uma cartinha para o sindicato dizendo, olha, você é um sindicato que representa tal categoria em tal cidade. Com o governo Bolsonaro, isso foi alterado, porque acabou o Ministério do Trabalho e Emprego, e quem faz isso é o Ministério da Justiça, atualmente. Mas segue sendo o governo. A outra característica é o imposto sindical. Eu não sei quem de vocês já trabalha, já tem carteira assinada, mas até o governo Temer e o governo Bolsonaro acaba com isso de vez, nós tínhamos o imposto sindical. O que era isso? Um dia de trabalho do trabalhador era automaticamente descontado pelo governo. Um dia do ano do trabalho do trabalhador era descontado e mandado para o governo. O governo pegava esse dinheiro e era dividido da seguinte maneira: 70% para o sindicato direto, 10% para a federação, 10% para a confederação e 10% para o Ministério do Trabalho e Emprego. Isso sustentava o Ministério do Trabalho e Emprego e sustentava os sindicatos. Por exemplo, eu estudei um sindicato no mestrado que só de imposto sindical ele recebia 10 milhões de reais ao ano. Ou seja, é uma fortuna. Poucas empresas têm um orçamento tão grande quanto o imposto sindical. Então, se cria uma máquina de sindicatos no Brasil, de criação de sindicatos. Um exemplo simples para vocês entenderem. O Brasil tem 11 mil sindicatos. Provavelmente seja o país que mais tenha sindicatos no mundo. Deve perder para a Índia só. E está diminuindo agora. Mas se a gente compara com a Alemanha, obviamente, um país muito menor e tal, mas tem 8 sindicatos. 8, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sindicatos. Ou seja, porque valia a pena eu criar um sindicato para tudo. Porque, afinal, eu tinha acesso ao imposto sindical. O governo Temer acaba com isso e o Bolsonaro joga a pá de cal no imposto sindical. Ok? Mas isso era algo muito brasileiro. Bom, e a outra característica que também é muito brasileira é a unicidade sindical. Essas 3 coisas, gente, são nomes difíceis, mas são muito importantes que vocês entendam. É o tripé de sustentação do movimento sindical brasileiro: a investidura, o imposto e a unicidade sindical. O que é a unicidade sindical? Vai dizer a lei brasileira que o sindicalismo brasileiro, que o sindicato brasileiro só pode representar determinada categoria em determinada região. Eu não posso ter 2 sindicatos para representar 2 categorias. Exemplifico. Em Valinhos, tem lá o Sindicato de Professores da cidade de Valinhos. Ótimo. Eu não posso criar o Sindicato dos Professores de Esquerda e do Sindicato de Professores de Direita de Valinhos, ou o Sindicato dos Professores Palmeirenses e o Sindicato dos Professores Corintianos. Eu não posso fazer isso. Agora, por quê? Porque é a unicidade sindical, certo? Agora, eu posso entrar no Ministério do Trabalho e Emprego, agora no Ministério da Justiça e dizer o seguinte: olha, existe o Sindicato dos Trabalhadores de Escolas Públicas de Valinhos, existe o Sindicato dos Trabalhadores dos Professores de escola particular, porque são diferentes, porque tem salários diferentes, porque tem situações diferentes e tudo mais. Se o Ministério do Trabalho e Emprego ou o Ministério da Justiça der a sua investidura sindical, você vai poder ser sindicato. Agora, eu não posso, por exemplo, fazer a mesma coisa em 2 cidades, ter o Sindicato dos Químicos de Valinhos e Vinhedo e o Sindicato dos Químicos de Valinhos, por exemplo. Correto?
Então, isso é que garante a unicidade sindical, que só vai ter um sindicato representando uma categoria em determinada região. Como que se cria sindicato no Brasil, então? Primeiro, desmembrando as categorias. Então, por exemplo, eu estou estudando agora no doutorado Sindicato dos Rodoviários. Aí eles dividem entre rodoviários de fretamento de ônibus, de motoristas de caminhões, de motoristas de ônibus de transporte urbano, de transporte intermunicipal, vai dividindo em um monte de sindicato. Ou no desmembramento de cidades. Então, representa Campinas, Valinhos, Vinhedo e Paulínia. Aí vai ter um sindicato para um só representava tudo isso. Aí vai ter um para Paulínia, um para Campinas, um para Valinhos e um para Vinhedo. Ok? É assim que se cria tanto sindicato no Brasil. E aí o que acontece, né? Acaba o governo Getúlio em 45, tem a redemocratização, os primeiros governos, você tem o Dutra, o governo Dutra, que é em sequência, caçando o direito à greve, depois volta, caça o direito de existência do PCB, depois volta. Então, por isso que eu disse que não tem grandes mudanças sistemáticas importantes no movimento sindical brasileiro nesse período de 45 a 64. Em 64, acontece a grande tragédia para o sindicalismo brasileiro, né? Pode existir gente que defenda a ditadura militar? Pode. Mas para o movimento sindical brasileiro é uma grande tragédia, porque ele praticamente ele fica inexistente. Porque a repressão política da ditadura militar era muito forte, principalmente nas cidades. Então, as polícias e o exército reprimiam muito forte o sindicalismo. E exatamente por essa investidura sindical estatal que tinha sido dada pelo Getúlio, a ditadura podia caçar ou intervir nos sindicatos quando ela quisesse. Então, isso enfraquece os sindicatos sobremaneira. É caçado em 68 o direito à greve, né, no AI-5, no famoso AI-5, é caçado o direito à greve. Então, durante 64 e 78, a ditadura só acaba em 85, mas em 78 tem um marco importante que eu já falo daqui a pouco, o sindicalismo fica praticamente imobilizado. E é o que nós chamamos... e aí, na verdade, o que vai acontecer é que a resistência vai ficar a cargo principalmente das guerrilhas urbanas e principalmente mesmo rurais. Então, são diversos exemplos, e vocês devem estudar isso em história, as guerrilhas rurais que fizeram resistências à ditadura militar. Então, nesse período de 64 a 78, o sindicalismo fica praticamente inerte, morto. Pouco se fala do sindicalismo brasileiro no período. Mas, de repente, quando ninguém esperava, os trabalhadores metalúrgicos do ABC, primeiro, da Mercedes especificamente, a fábrica da Mercedes, um dia, 12 de maio de 1978, obviamente não precisa decorar essa data, os trabalhadores acordam e não trabalham, entram na fábrica e não trabalham na fábrica da Mercedes. Depois de anos de greves, sem greves de massas, isso contamina a fábrica da Mercedes de tal tamanho, paralisando os trabalhos, não só da Mercedes, mas de outras fábricas da região, como eu disse, da Ford, da Volks e blá blá blá. E aí você tem uma explosão de ações sindicais, principalmente no setor metalúrgico, ou seja, que trabalha com aço, né, com metalurgia, com metal, de maneira geral. E aí você tem as primeiras greves de massas nos anos de 78 e 79, de novo, aonde? São Paulo, na grande São Paulo, na grande Rio de Janeiro e na grande Belo Horizonte. E aí que vai mudar o sindicalismo e passar a ser o que nós chamamos de novo sindicalismo, né? Reparem que esse novo sindicalismo aqui está entre aspas, porque ele é novo nas pessoas que ocupam esse sindicalismo, mas ele não é novo na sua essência, ele acaba reproduzindo
muitas coisas do sindicalismo anterior. Então, não acaba, aquele tripé que eu falei, não acaba, segue existindo, investidura, imposto, unicidade, segue existindo. Os sindicatos seguem sendo os mesmos, né? Você tem uma mudança na política e nas pessoas que esse sindicalismo, que ocupam esse sindicalismo. Bem, essas greves são muito resultado do fim do que ficou chamado do milagre econômico, né? A ditadura militar se sustenta por muito tempo por um crescimento econômico muito forte na década de 70, né? Crescia o que nós chamamos de taxas chinesas, né? De 6, 7, 9, 10% ao ano. Para vocês terem uma média, antes dessa crise que o Brasil vive nos últimos 4 anos, o Brasil tinha grandes taxas de crescimento quando atingia 3, 4%. Ou seja, na década de 70, o Brasil crescia absurdamente. Só que esse crescimento econômico chega num teto em 78, e a greve dos metalúrgicos é o primeiro sinal desse teto, ou seja, os metalúrgicos eram os primeiros a estarem sentindo que essa crise econômica tinha chego para a classe trabalhadora brasileira. Em 80 e 82 são criados primeiro o PT e depois a CUT. PT, o Partido dos Trabalhadores, e a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. E são expoentes claros desse movimento, desse novo sindicalismo, né? Se a gente olha as primeiras e principais lideranças do PT à época, e seguem sendo até hoje, eram metalúrgicos que fizeram parte dessas greves de 78 e 79, com muita força. Não precisa dizer muito, o nome do Lula é o grande exemplo disso. E é possível a gente fazer um atrelamento aí entre o PT e a CUT, né? Então, os dois são muito casados, né? O crescimento de um e de outro, e a atuação dos dois também é muito forte. Nós consideramos que esse novo sindicalismo se mantém até 89, principalmente, né? Que é quando Lula concorre com o Collor na eleição presidencial de 89 e pede. Vejam, Lula, em 78, era presidente de um sindicato em São Bernardo do Campo, com uma pouca exposição, com pouca notoriedade, pouca gente conhecendo ele, e depois disso, depois desse movimento sindical retumbante, ele vai para segundo turno e quase ganha as eleições em 10, 11 anos. As eleições presidenciais. Não ganha, mas ganha, mas consegue polarizar as eleições. Em 89, ganha o Collor e vai estabelecer um governo mais puramente que nós chamamos de neoliberal. O neoliberalismo, ele se caracteriza ele se caracteriza para a aula de movimento sindical por 3 pontos importantes. Primeiro, a privatização. Então, existiam diversas empresas estatais que deixam de ser estatais e passam a ser privadas, passam a ser ou totalmente privadas, ou o Estado é parte delas, né, é acionista dessas empresas e tem boa parte do capital estatal, né, público, aliás, privado. Então, existe uma privatização. A grande marca das privatizações é a telefonia, né? Então, Embratel, Telesp, Telerge, enfim, você tem um grande número de empresas que são privatizadas nesse período e que vão mudando de nome. Então, a Embratel se mantém por um tempo, depois acaba, depois vira Vivo. Você tem a Telefônica, que também se junta com a Vivo, enfim. Você tem todas essas coisas da privatização. Outra coisa é a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que é privatizada em 91, se eu não me engano, mas é pelo governo Collor. Então, você tem uma grande privatização, né, de direito das empresas públicas. É tentado a privatização da Petrobras, eu já volto isso um pouco para frente.
e outras empresas maiores e menores são privatizadas. Os bancos, né, são privatizados, o Banespa, enfim, diversos bancos são privatizados da década de 80, na década de 90 e 2000 e seguem sendo até hoje, né? Outra marca é a retirada de direitos. Então, diversos ataques contra a aposentadoria, contra salários mínimos, contra direitos que a classe trabalhadora possuía, e o combate à ação sindical. E aqui eu entro na Petrobras, né? Vocês estão vendo aqui essa imagem, é da Replan, a refinaria de Paulínia, né, que fica aqui perto. Em 95, teve uma greve muito importante contra a privatização da Petrobras, que ganha o Brasil inteiro, e ela chega a prejudicar a produção de combustível, de petróleo, no Brasil, né? E ela se escarniça tanto, né? Fica tão grave a situação que você vai ter uma... o governo aí já é o Fernando Henrique, né, em 95, colocando o exército, esse é o exemplo aqui, o Fernando Henrique colocando o exército nas refinarias para obrigar os trabalhadores a voltarem a produzir. Então, tem tiros, tem mortes, inclusive, tem várias denúncias da ação do exército. Vamos lembrar que a ditadura tinha acabado há menos de 10 anos, né? Então tinha um impacto muito forte do exército estar às ruas. E aí o Fernando Henrique falou uma frase que é exemplar, né? Que é: demos um golpe fatal na coluna vertebral do sindicalismo brasileiro. E é verdade, ele está correto. Muito provavelmente o sindicalismo brasileiro não se recupera de 95 até os dias de hoje. Tem momentos de brilhantismo, de importância, mas de 95 até os dias de hoje você tem uma grande imobilidade do sindicalismo até então, né? Agora, reparem só, né? Tem dois elementos que são importantes aqui. Em 92 é criado a Força Sindical, que é uma central sindical que reúne alguns setores sindicais que nós chamamos de sindicalismo de resultado, um sindicalismo não combativo, que não faz greve, que busca negociar, né? E era uma grande contraposição, oposição à CUT, que tinha surgido 10 anos antes. A CUT, com esse avanço do governo, do neoliberalismo contra os trabalhadores, sai de um sindicalismo mais combativo e vai para um sindicalismo mais parceiro, que nós chamamos de sindicalismo cidadão, que é um sindicalismo também próximo do sindicalismo de resultado, né? Então, se tem um distanciamento entre a CUT e a Força Sindical, você depois tem uma aproximação dessas duas centrais ao longo das décadas de 90 e principalmente das décadas de 2000. Por que na década de 2000? E aqui vem a importância do parênteses, né? Reparem, eu coloquei aqui a era liberal de 89 a 2002. Significa que em 2003 acabou o neoliberalismo no Brasil? Não. Segue até os dias de hoje com mais ou menos força e agora com mais força do que nunca. Bom, então isso significa que o governo Lula o governo Lula e Dilma foi neoliberal, foi fazendo as mesmas medidas que o governo anterior, com nuances diferentes. Mas reparem, quando o sindicalismo brasileiro estava mais fraco, o seu maior expoente, que é o Lula, chega ao poder em 2003. Quando eu digo que era mais fraco, eu estou dizendo porque ele fazia pouquíssima greve. Em 2002, eu não vou lembrar o número exato, mas o sindicalismo brasileiro no Brasil inteiro fazia coisas entre 100, 200 greves. É pouquíssimo para um país como o Brasil, né? E aí você tem, então, uma crise, melhor dizendo, é o seguinte, é uma dúvida do que o sindicalismo pode fazer, uma questão que fica colocada ao sindicalismo. Apoio incontestável, sem dúvida nenhuma, um apoio sem críticas, né, o que nós chamamos de apoio chapa branca, perante o governo que parece ser o seu governo,
um apoio parcial, ou seja, eu critico o que é positivo, eu critico o que me parece, eu critico o que me parece ruim, ou eu elogio e elogio o que é positivo, um apoio parcial, ou eu tenho uma oposição ferrenha, ou seja, tudo que eu fizer, tudo que o governo Lula fizer, eu vou fazer oposição completa. O sindicalismo brasileiro se divide basicamente nesses três setores. Tem um setor gigante, a maior parte do sindicalismo, quase sua totalidade, que vai para esse apoio chapa branca, sem críticas e tal. Tem um apoio parcial à direita, como a força sindical, que critica pela direita, e tem esse apoio parcial à esquerda pela CTB, que é uma central sindical criada em 2008. E tem também a oposição ferrenha, que é por essas duas centrais sindicais que eu botei imagens aqui, que é a Conlutas e a Intersindical, que são criadas em 2004 e 2006, respectivamente. Então, você tem esses três posicionamentos, né? De um lado, o apoio chapa branca, de outro, o apoio parcial e a oposição incontestável dos três setores. Bom, por que tem tanta crítica, tanta dúvida? Porque o governo Lula faz medidas antipopulares, né? Impopulares, melhor dizendo, né? Reforma da Previdência de 2003, taxagem de juros, você tem várias medidas que o governo Lula vai fazer ao longo dos anos e que não são tão favoráveis à classe trabalhadora. Sobre o sindicalismo, tem algo importante que o governo Lula vai fazer, que é a lei das centrais sindicais. Em 2008, fica regulado as centrais sindicais. Lembra que eu falei do imposto sindical, da divisão do imposto sindical? Você vai ter uma mudança sobre o imposto sindical agora. Antes era 70, 10, 10, 10, né? Agora vai ser 60 para os sindicatos e 10, 10, 10 e 10 para as centrais sindicais. E, curiosamente, vai surgir um monte de central sindical atrás desses 10% que lhes cabe na divisão do imposto sindical. E agora, com o governo Bolsonaro, isso acaba, né? Bom, é importante dizer aqui que o sindicalismo brasileiro tem momentos importantes no governo Lula. Por exemplo, em 2012, o Brasil tem um salto gigantesco para 800 greves, eu estou falando esse número para vocês compararem com aquelas 100 de 2002. Em 2012, tem 800. Em 2013, você vai ter 2.000 greves, o mesmo número, mais de 2.000 greves, o mesmo número em 2014 e o mesmo número, um pouco menos, na verdade, em 2015. Então, é um momento de efervescência e de muitas greves no sindicalismo brasileiro. Só que aí vem 2016, Dilma tinha sido eleita em 2014, reeleita em 2014. Em 2016, ela sofre o impeachment, que inclusive completou 4 anos segunda-feira agora, e tudo isso muda. Fica uma incógnita. Desculpa. Acabou essa hegemonia lulista no Brasil? É uma pergunta. O governo Bolsonaro parece demonstrar que sim. Acabou a hegemonia lulista no sindicalismo brasileiro? É outra pergunta que a gente precisa resolver. Está tudo em incógnita aí para ser resolvido. Bom, o que importa é que nós temos um sindicalismo em crise, porque os governos Temer e Bolsonaro são puro sangue, puramente, né, são completamente puros sangues neoliberais, então voltam àqueles ataques que Collor e Fernando Henrique fizeram com muito rigor, se não com mais. Então tem a reforma trabalhista de 2017 que o Temer vai fazer, tem a reforma da Previdência que o Bolsonaro faz o ano passado, o fim do imposto sindical, que é feito pelo Temer, o fim do desconto em folha da taxa de assistência do sindicato, que o Bolsonaro vai fazer, a lei da terceirização, o que é chamado de PEC do fim do mundo, que põe um teto nos gastos, que a gente está sofrendo muito na pandemia por causa disso. Então, você tem uma grande
um grande número de ataques que a classe trabalhadora sofre por esses governos, ao longo desses governos. Mas também existe resistência, né? O grande marca é o dia dessa foto, né? O dia 27 de abril de 2017, que é a greve geral, aquela que eu falei que junta 40 milhões de pessoas, obviamente não na rua, mas que paralisam os seus trabalhos. Você tem diversas greves de resistência, muito menores, mas de resistência à reforma trabalhista, à reforma da Previdência, mas que infelizmente não conseguem derrotar os ataques, principalmente do governo Bolsonaro. Isso põe uma incógnita para o movimento sindical brasileiro, é que para onde vamos? Se vamos. O movimento sindical brasileiro está fadado ao fracasso, morreu, vai morrer, porque hoje por hoje, o sindicalismo brasileiro está numa crise tremenda. Ele não consegue defender ou não o sindicalismo, é uma escolha de cada um. Concordar com o que ele defende é uma escolha de cada um. Concordar com o governo Bolsonaro é uma escolha de cada um. Mas o governo Bolsonaro e movimento sindical são opostos. Então, o sindicalismo precisa resistir ao governo Bolsonaro. Se ele não faz isso, ele tem um problema. E ele não está fazendo isso. Então, o sindicalismo brasileiro precisa se reinventar. Do jeito que está, não pode continuar. Ou ele se inventa, ou ele morre. Não tem outra opção para o sindicalismo brasileiro. Então, por isso que eu coloquei aqui esses 3 pontinhos. Não sabemos para onde vamos. Inclusive, não sabemos se o governo Temer e Bolsonaro se o governo Bolsonaro é continuidade um do outro, do governo Temer. É preciso ainda entender as relações sindicais que estão dadas na atual conjuntura para o Brasil. Bom, e por fim, o movimento camponês, né? Aí a primeira parte que a gente precisa entender do movimento camponês é uma afirmação. Existe uma concentração de terra gigantesca no Brasil. Reparem, isso aqui é, em azul, a porcentagem de imóveis e a área que eles ocupam. Então, 65% das terras brasileiras ocupam só 8% da terra brasileira. Agora, 3% das terras ocupam mais de metade das terras. Então, imagina, seria como se entre 100 pessoas, 3 fossem donas de metade das terras do Brasil, de mais de metade das terras do Brasil. Isso é um grande absurdo, né? Você tem uma concentração de terra gigantesca no Brasil. E mais absurdo ainda é que essas grandes propriedades não produzem alimento. Produzem soja, cana-de-açúcar para fazer álcool, soja para virar ração para porco e boi na Europa. Produzem alimentos que não são consumidos por nós, como milho e outras coisas. Laranja para exportação, café para exportação. E quem produz os alimentos são exatamente esses minifúndios, a pequena propriedade, né? Bom, o movimento camponês existe basicamente na periferia do mundo, né? No que nós chamamos de terceiro mundo. Na América Latina como um todo, na África, na Ásia, principalmente no Sudeste Asiático, né? Muito forte nessas 3 regiões do mundo. O que eles reivindicam? Reforma agrária. Ou seja, dividir a terra rural para as pessoas produzirem nessa terra, né? Para as pessoas que querem produzir naquela terra. É óbvio que quem não quer trabalhar no campo não seria obrigado a fazê-lo. Bom, através do quê? Através principalmente de ocupações e marchas. Ocupações de terra, já disse isso para vocês na aula anterior, e marchas em rodovias, é muito clássico, principalmente na década de 90, isso era muito forte aqui no Brasil, né? Então, grandes marchas pelas estradas e rodovias brasileiras, né? Como eu já disse, principalmente a alta concentração de terra no Brasil e é uma característica muito brasileira, a elevação do índice de desemprego no Brasil. Então, quanto mais aumenta o índice de desemprego no Brasil,
mais aumenta a participação de pessoas nos movimentos sem terras, porque as pessoas não têm trabalho nas cidades e buscam voltar para a vida rural minimamente para sobreviver ou para produzir os seus alimentos de subsistência. E quem são esses agentes? Quem são os principais atuantes nisso? Antes, nas décadas de 50, 60 e 70, era um movimento que chamava Via Campesina, e hoje o MST, que eu já falei para vocês, e que é muito falado hoje em dia, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, que realizam essas ocupações, marchas e tudo mais. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Vocês têm meu e-mail, meu Facebook, essas coisas todas. Ou pode mandar pergunta na caixa de comentários, enfim. Fiquem bem. Espero que todo mundo esteja bem, de saúde. Descansem, estudem quando der. Se cuidem da saúde, não saiam de casa e todas aquelas coisas que eu sempre digo. Então, bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês.